Na Bíblia tem um personagem, Abraão, e Abraão recebeu um título que poucos receberam. Ele foi considerado amigo de Deus. Puxa, que bom, hein? Imagina se você recebe esse título, amigo de Deus. Amigo é aquele que está lado a lado. Pois é, Abraão, amigão de Deus. Mas como é que eu sinto que eu sou amigo de Deus, que eu estou perto de Deus? Aliás, esse é um dilema, essa é uma crise que o ser humano passa por esse desejo de estar perto de Deus. Eu vou contar uma história da Bíblia, verídica, real. Quando Jesus estava ali passando pela Palestina, e de repente um jovem, a Bíblia diz que era jovem, ele veio e se lança, ele se ajoelha aos pés de Jesus. Quem que era esse jovem? Esse jovem era um jovem diferenciado, porque ele, pela narrativa, ele era um oficial da sinagoga. Só que pela narrativa também, ele era um jovem que devia ter entre 21 e 28 anos, pela palavra que era utilizada, e provavelmente ele fazia parte do sinédrio ou do concílio. O que significa isso? Lá entre os judeus existia um tribunal religioso, mas só participavam daqueles tribunais pessoas que tinham notório saber da lei e dos profetas, tinham mais que 30 anos, falavam mais que o idioma, profundos estudadores das escrituras, mas ele não tinha essa idade. Mas a exceção do seu brilhantismo fez ele participar daquele concílio. Então ele era um jovem que era de notório saber. Mas mais do que isso, pelo texto que a gente vai ver aqui, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas propriedades. Então olha só, jovem, rico, partidão. Ele era precoce, ele tinha um brilhantismo. Não só isso, por aquilo que a gente ouve também naquela passagem, ele tinha uma vida muito religiosa, era alguém muito disciplinado, então juntou tudo ali. Era um jovem, precoce no seu brilhantismo, alcançou boa posição na sociedade, juntou muitas riquezas, tinha propriedades, era de tão notório saber que participava de um concílio precocemente, mas esse jovem, ele olha para Jesus e ele corre na direção de Jesus e se ajoelha para Jesus e fala assim: bom mestre. E quando ele fala para Jesus, bom mestre, ele está querendo dizer o seguinte: esse rabi, eu estou vendo que ele é bom, ele tem uma fama boa. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar, para herdar a vida eterna? Olha só, um jovem bem-sucedido, religioso, tão aprofundado na religião que ele fazia parte do sinédrio. Mas mesmo assim, ele revela ali naquele momento uma crise existencial pela qual ele passava. Ele, embora fosse dedicado na religião, ele fosse um homem de uma moral elevadíssima, ele fosse uma referência positiva na sociedade, ele ainda tinha dúvida se ele era como Abraão lá, amigo de Deus. Aliás, essa era a maior incerteza da vida dele, ao ponto de ele abrir mão da sua posição, do seu status na sociedade e se lançar aos pés de um carpinteiro, perguntando: pelo amor de Deus, ô mestre, o que eu tenho que fazer? Jesus, entendendo a conversa daquele jovem e com muito carinho por aquele jovem, ele diz assim: guarda os mandamentos. É estranho Jesus falar isso, porque Jesus, lá em Romanos fala que Jesus, ele é o término da lei. Jesus, ele veio trazer uma coisa superior à lei. Ele veio trazer uma nova aliança, não mais a aliança da lei, mas Jesus, ele encerra o pacto, o concerto da lei, estabelece uma nova aliança, um novo concerto, que é o concerto da graça. Mas como é que Jesus agora fala, guarda os mandamentos? Mas Jesus entrou na conversa daquele jovem para justamente chegar no âmago do seu ser, do seu íntimo e da sua crise. Então Jesus fala para ele, guarda os mandamentos. Porque a pergunta dele, como é que eu faço para chegar no céu, para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. E ele pergunta quais? E Jesus enumera ali alguns mandamentos. E ele diz assim: mestre, todos estes mandamentos eu tenho guardado desde a minha adolescência. Jesus fala para ele: falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, que você vai ter um tesouro no céu. E antes de Jesus dizer isso a ele, a Bíblia diz que Jesus, lá no Evangelho de Marcos, ele o amou. E pela narrativa, o que ele deve ter feito, como era costume dos rabis daquela época, quando aparecia alguém que era brilhante, ganhava um beijo na testa. Ele ganhou um beijo na testa de Jesus. E Jesus fala para ele: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, você vai ter um tesouro no céu. E diz que aquele jovem, ele vira as costas, ele sai triste, mais do que ele chegou, porque diz a Bíblia que ele tinha muitas propriedades. E essa
essa ordenança ou esse conselho de Jesus foi muito para a estrutura dele. E ele não quis aquilo, ele fez uma troca que para ele não fazia sentido largar tudo naquele momento. Mas vamos analisar a situação desse jovem. Ele passava por uma crise existencial. Ele, como eu e como todo mundo que está me ouvindo aqui, puxa, gostaria de saber que está próximo de Deus. Deus é o Altíssimo, não há nada maior do que Ele. Não há ninguém que ama mais a humanidade do que Ele. Então é bom você saber, você ter esse discernimento, você está perto, próximo de Deus. Mas como ter essa convicção? Como ter essa certeza de que eu estou próximo de Deus? Esse jovem, ele investiu boa parte da vida dele em busca dessa certeza. E ele fez grandes coisas. Ele guardava os mandamentos. E quando ele chega para Jesus, ele revela o coração dele. Hoje, a humanidade está assim. Tem muita gente que, por mais que faça, e procura ter uma vida regrada, disciplinada, guarda os mandamentos, mas não consegue ter essa convicção, essa certeza interior de que está perto de Deus e que é amigo de Deus. Mas o que falta? Jesus fala assim, te falta uma coisa. Mas o que falta? Tem um texto lá em Romanos, onde, Romanos capítulo 10, de 1 a 3, Paulo fala a respeito dos israelitas. Então naquela época Paulo se levanta como grande pregador da graça, ele que saiu da lei do judaísmo, e agora ele entende, ele recebe uma revelação qual ninguém outro recebe, a respeito do evangelho da graça de Jesus. De que agora o justo, ele é justificado pela fé, não mais pela lei, porque pela lei ninguém é justificado. A lei veio para mostrar que o ser humano é pecador, é falho, a lei veio para matar e não para dar vida. É isso que a Bíblia diz. Então no capítulo 10 de Romanos, de 1 a 3, Paulo ele fala o seguinte, olha, eu tenho desejo que os meus irmãos israelitas conheçam Jesus. Porque eu testemunho, eu sei que eles têm zelo por Deus, mas não com conhecimento. Porquanto, não conhecendo a justiça que vem de Deus, estabeleceram a sua própria justiça e não se colocaram debaixo da justiça de Deus. Olha só como esse texto ele é didático, ele explica, e eu vou agora tentar associar esse texto à realidade daquele jovem rico, que é como assim a Bíblia o chama. Aquele jovem rico, ele tinha zelo, muito zelo, ao ponto de ser chamado para participar do Sinédrio antes da idade. Tinha zelo da lei, do judaísmo, de todos os mandamentos, ele tinha zelo, mas a Bíblia fala não com entendimento, não com conhecimento. Tem um texto na Bíblia que diz que o meu povo, está lá em Oséias, e o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou conhecimento. Não faltou santidade, não faltou zelo, mas faltou conhecimento. E aquele jovem faltava um conhecimento. Mas qual conhecimento que faltava? Ele chega para Jesus e ele apresenta duas formas que ele encarava a vida. Para ele estar próximo de Deus tinha que fazer alguma coisa. Tinha que fazer alguma coisa. E para ele também, para estar próximo de Deus, ele tinha que guardar os mandamentos. E olha só, ele na cabeça dele, ele achava que guardava todos os mandamentos. Falei assim, olha, tenho guardado tudo isso que o Senhor falou para mim desde a minha adolescência. E olha, eu acredito que ele estava sendo sincero consigo mesmo. Mas vamos pensar um pouquinho. Será que realmente aquele jovem, desde a adolescência, ele guardava todos os mandamentos? Isso é recorrente, sabia? Numa parábola que Jesus falou do filho pródigo, o filho não pródigo, aquele que ficou em casa, ele disse para o pai, pai, te sirvo há tanto tempo e eu sempre te obedeci. Será que aquele outro filho sempre obedeceu o pai? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sempre obedeceu o seu pai e sua mãe? Sempre? Você sempre obedece a Deus? Você sempre obedece os mandamentos? Você guarda os mandamentos? Pode ser que alguém esteja respondendo, guardo? Eu sou um cristão, zeloso, disciplinado. A Bíblia fala que pecado é errar o alvo. Você errou o alvo? Pecou. Você está com medo agora? Tem algum medo que passa pela sua cabeça? Você está ansioso por amanhã? Você está temeroso da pandemia? Pois é, medo é errar o alvo. A Bíblia diz que no verdadeiro amor não há medo. Mas a gente tem medo. Você está ansioso, inquieto pelo dia de amanhã, errou o alvo, porque Jesus fala assim, não precisa ficar inquieto pelo dia de amanhã, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Percebe? Nós não conseguimos passar um dia sem pecar. Aquele jovem estava tão embriagado com a sua religiosidade, com o seu zelo,
que ele não enxergava que ele podia ter não guardado os mandamentos. Então vou te falar uma coisa, você não guarda os mandamentos, nem eu. E a Bíblia fala que a lei e os mandamentos, ninguém vai ser salvo por ela, porque só teve um que conseguiu obedecer. No livro de Tiago ele fala assim, aquele que guarda toda a lei, tropeça em um só ponto, se fez culpado de toda a lei. Sabe como é que você compara isso? Imagina que você está pendurado por uma corrente no precipício, essa corrente ela tem 613 elos. Uns maiores, outros menores. Sabe por que 613? No Antigo Testamento não existem só 10 mandamentos. Gênesis até Malaquias são 613 preceitos da lei. Você está pendurado nessa corrente de 613 elos. Qualquer um que quebrar, você vai para o buraco. Aquele que guarda toda a lei tropeça em um ponto, se fez culpado de todos. Você transgride. Você não cumpre todos os mandamentos. Nem aquele jovem que achava que cumpria. Você erra e peca todo santo dia. Mas ele não conhecia a justiça que vem de Deus. Por isso que ele estabeleceu a sua própria justiça. Então vamos entender isso? Deus estabelece um sistema de justiça. Sabe para que é essa justiça? Deus ele recebe o justo. Tá bom, então como é que eu vou me tornar justo para que Deus me receba? Esse jovem, o que ele mais queria é ser recebido por Deus e ter essa convicção e ter esse conhecimento, essa certeza, mas ele não tinha, mesmo achando que guardava os mandamentos e mesmo fazendo muita coisa, talvez falta alguma coisa. Jesus, o que eu tenho que fazer? Não tem que fazer nada. Jesus estabelece, ou Deus estabeleceu um sistema de justiça. Você percebe que em todas as religiões, em todas as crenças do mundo inteiro, sempre há um dispositivo de que quando você erra, para você se recuperar com o seu Deus, você tem que passar por um processo de sofrimento, de penitência, de abstinência, de renúncia de algo. Aí parece que Deus vai olhar para você, puxa, você sofreu bem, tá bom, vem cá filhão, eu te recebo de volta. Isso é recorrente. Mas pensa assim, quem não conhece a justiça que vem de Deus, Deus estabeleceu um sistema de justiça. E olha, eu não estou falando para aquele que não tem acesso a uma Bíblia, ou não tem acesso a um santuário, um templo religioso. Não. Eu estou falando até hoje de que em muitos lugares onde se prega, se fala de cristianismo, não é o cristianismo que está na Bíblia. Sistema de justiça de Deus, sabe qual é que é? A Bíblia diz que eles não conheceram a justiça que vem de Deus. Qual é que é a justiça que vem de Deus? Jesus fala assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não a minha. Jesus não fala assim, Sérgio, busque a sua justiça. Jovem, busque a sua justiça. Não. Busca primeiro o reino de Deus e a justiça dele. Sabe qual é que é a justiça que é de Deus? É o seguinte, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus leva os meus pecados na cruz. Ele se torna pecado e eu me torno justiça. Jesus é a justiça, aquele que nunca pecou, e eu me torno justiça. Romanos capítulo 5, verso 17. Se pela ofensa de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, presente da justiça, reinarão em vida através de Jesus Cristo. A justiça que vem de Deus, que aquele jovem não conhecia, infelizmente não conhecia até o término daquela narrativa, é aquela que se recebe por presente e não por mérito, e não por fazer alguma coisa. A gente ouve muito em várias crenças, em vários púlpitos cristãos, de que você precisa fazer, guardar os mandamentos para que Deus te aceite. O que vai te fazer aceito e justo perante Deus é a sua obediência. Mas espera aí, Sérgio, não tem que obedecer mandamento? Não tem que cumprir mandamento? Tem. Sim, eu sou 100% a favor dos mandamentos da Bíblia. Só que eu vou ser sincero com vocês, eu não consigo guardar eles um dia sequer. E você também não. E se você errou uma vez, desde que você veio para esse mundo, você já foi desqualificado. Não adianta guardar tudo, você já errou num ponto. A lei não veio para te salvar. Mas Romanos capítulo 10, verso 4. Jesus é o término, ele é o fim da lei. Jesus, ele veio como um sistema de justiça.
Aquele jovem não conheceu isso. Mas hoje eu quero te apresentar esse sistema de justiça, chamado Jesus Cristo. Quando você se coloca debaixo da justiça de Jesus, você é aceito por Deus. Você é recebido por Deus, não pela tua obediência, por aquilo que você faz ou deixa de fazer, pelos mandamentos que você guarda ou que você não guarda. Mas é Jesus Cristo quem subiu na cruz com todos os seus pecados. Notem bem, quando Jesus sobe na cruz, já faz mais de 2000 anos, hein? Nós não estávamos aqui para ver isso. Quando Jesus sobe na cruz, por mim e por você, quantos pecados ele levou da sua vida? Todos. Ele te perdoou de todos os pecados. E agora você foi justificado. A Bíblia diz que Jesus, ele é justo e justificador daquele que crê nele. Então olha uma coisa que eu quero te deixar agora, para encerrar essa breve meditação. Aquele jovem, ele estava vivendo uma crise. Será que eu estou perto de Deus? Será que eu vou morrer? Vou para onde? Ele não sabia. Mas espera, ele não fazia coisas? Fazia muitas. Mas ele não conhecia a justiça que vem de Deus. Ele conhecia a sua justiça própria. Ele estabeleceu uma justiça para ele e andava debaixo dela. Saia dessa justiça própria. Receba Jesus como a sua justiça. E agora esse caminhar com ele é um caminhar onde continuamente ele vai te purificando. E você recebe o dom da justiça, o presente da justiça. E você recebe a abundância da graça. Aquele jovem, ele, embora falasse que guardava todos os mandamentos desde a mocidade, ele falhou no primeiro. Não terás outros deuses. E ele tinha um outro Deus, que era o dinheiro para ele. Por isso que Jesus fala, olha, vende tudo, dá aos pobres e me segue, vai ter tesouro no céu. Não é porque todo mundo tem que fazer isso. É porque aquele jovem, ele tinha um Deus na vida dele, maior do que o Deus de Israel, que era o dinheiro. Não conseguia guardar nem o primeiro mandamento, coitadinho. Se você tem uma justiça própria, abra a mão dela. Se você ouviu muito na sua vida que Deus te aceita na medida que você faz, que você obedece, dos mandamentos que você guarda, joga a toalha, irmão. Você não consegue guardar essas coisas. Isso não é nenhum incentivo ao pecar. Tá certo? Se coloca debaixo de Jesus Cristo. Lembra da história do filho pródigo? Pois bem, eu quero encerrar relembrando essa situação, onde, vamos lá rapidamente, o filho mais jovem pede para o pai a parte que cabia dele de herança. Ele pegou aquele dinheiro, saiu de casa, foi para uma terra distante, gastou, torrou tudo com o que não devia, veio uma fome sobre aquela terra, e ele ficou na pior, foi lá, arrumou um emprego para dar comida para os porcos. Mas nem comida para ele tinha vontade de comer o que o porco comia, tomou a decisão de voltar para a casa do pai dele, porque ele estava com fome e voltou para a casa do pai dele. Muito bem, olha só. Se coloca na situação desse menino voltando para casa. Então você está chegando lá perto da fazenda do seu pai, com todas as dúvidas do mundo, se seu pai vai te receber ou não, mas ele tem toda a razão para não te receber. Você está completamente errado, não tem nenhum motivo para ele te justificar. E quando você vai chegando perto da fazenda, da propriedade do seu pai, o seu pai vem correndo ao seu encontro. Assim, e agora? Ele vai me disciplinar. Não! Mas quando o seu pai chega, ele te abraça. Você está sujo, você está fedorento, mas ele te abraça. Ele te beija daquele jeito, do jeito que você está. Aí você começa a falar para ele que você tinha ensaiado, olha meu pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Teu pai nem ouve. O teu pai berra lá para os servos e chama assim, traz uma roupa limpa para o meu filho, traz uma roupa fresca, cheirando comfort, e veste em você aquela roupa. Traz o anel. Já falei aqui, o anel significava o cartão de crédito da família. Põe alparca, põe sandália no pé dele, sabe o que significava? Propriedade. A casa do pai era a casa dele. E você sendo alvo daquela ação completamente absurda do seu pai. Aí depois, sabe o que o pai faz? Manda matar o bezerro cevado, churrasco. Manda chamar os amigos, parentes, faz uma festança com música e dança. Imagina você naquela festa e vai chegando seu tio, o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho. Mas por que estão comemorando? Você se formou na faculdade? Você fez um grande feito? Você errou? Se imagina nessa situação? E quando alguém fala assim, mas espera aí, você está falando que não precisa guardar mandamento? Não estou falando isso. Estou falando que é inócuo você achar que você guarda os mandamentos. Procure guardar. Mas você pode pensar assim, mas espera aí,
Então todo mundo vai sair pecando por aí. Se coloca na situação desse filho, amigão, desse filho pródigo. Você acha que depois da recepção calorosa que o pai deu e de tudo que aconteceu, ele ia ter cabeça para sair lá e fazer a mesma coisa que ele fez? Na nossa cabeça humana, você não pode dar mole, senão a pessoa vai pecar. Você precisa falar com austeridade. Não é a lógica bíblica de uma mulher pecadora, se lança aos pés de Jesus e joga um perfume nos pés dele, chora, lava os seus pés, enxuga o seu cabelo. E Jesus fala, ao final daquela parábola, daquela narrativa, aquele fato real, fala o seguinte: Simão, que era quem recebeu ele para jantar, aquele que é muito perdoado, muito ama. Essa mulher me ama muito porque ela foi muito perdoada. A lógica da Bíblia: quanto mais perdoado você é, mais você ama. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor subiu naquela cruz e levou todos os meus pecados. Isso não é justo para mim, mas o Senhor se fez justiça. Eu te agradeço porque na cruz o Senhor não levou parte dos meus pecados, os pecados até o dia que eu te conheci, mas o Senhor levou todos os meus pecados. Eu não entendo isso, mas é isso que está escrito. E eu fui perdoado por todos eles. Obrigado porque a tua palavra diz que eu fui feito justiça porque o Senhor levou os meus pecados e que eu recebi isso como um dom, como um presente. Eu não sou justo porque eu tenho atos justos. Eu sou justo porque Jesus é a minha justiça. Senhor, oro para que pessoas que estejam me ouvindo nesse momento, eles compreendam que há uma justiça de Deus muito melhor que a deles. E que se alguém está se colocando debaixo de uma justiça própria, de um sistema que não pode trazer certeza, como aquele jovem não tinha certeza de estar perto de Deus pelo sistema de justiça que ele colocou para si mesmo. Senhor, eu sei que tem muita gente me ouvindo aqui que são pessoas zelosas da religião. Aquele menino era zeloso, mas não tinha conhecimento da justiça que vem de Deus. Senhor, hoje com a Bíblia aberta, nós podemos ler que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E se alguém aqui hoje ouvindo essas palavras, estiver com essa dúvida, essa crise existencial, agora olhe para Jesus e diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como minha justiça. Jogo a toalha, não consigo guardar os mandamentos, falho, mas eu recebo a tua justiça. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Quando o pai alegre chorou, quando o pai alegre abraçou, chegou e o banquete a ele